Eu sou Clarissa Andrade, psicóloga, convidada do programa Bem Viver, e hoje vamos conversar sobre autoestima feminina. No programa Bem Viver de hoje, vamos conversar sobre autoestima feminina. Autoestima é tudo aquilo que vem da gente, o que a gente pensa da gente mesmo, o que a gente pensa das nossas atitudes, o que a gente acha e faz com a gente mesmo. Pode ser uma autoestima positiva, ou uma autoestima, ou uma autoestima baixa, que é quando a gente não tá lá naqueles melhores dias com a gente mesmo, sabe? A autoaceitação hoje é muito importante, principalmente para as mulheres. Elas andam com a autoestima muito abalada. Eu vejo dentro do meu consultório mesmo o quão difícil é, até porque a mulher sempre foi vista como subjugada ao homem, como menos capaz que o homem. Você vê no mercado de trabalho que as mulheres recebem até cerca de 30% menos que o homem, fazendo o mesmo trabalho. E isso acaba abalando muito essa autoaceitação. A gente tem que aprender, e a gente vê com luta de várias mulheres, as conquistas que a gente já teve e que falta muita coisa para a gente conquistar ainda. Mas é importante que a gente se aceite para a gente lutar cada vez mais pelos nossos direitos. A gente vê, temos hoje direito ao voto, temos hoje direito de sair de casa, direito de usar calça comprida, coisa que a gente não tinha antes. E realmente a gente precisa se autoaceitar para ter força para lidar com isso tudo, né? Eu falo dentro do meu consultório com todas as mulheres, e eu falo isso com vocês com propriedade porque 90% dos meus pacientes são mulheres hoje. É importante a gente se gostar. Mas como é que a gente faz isso tudo, né? É uma pergunta que não quer calar. Como é que a gente faz para ter uma autoestima boa, uma autoestima elevada? E eu falo muito, você tem que se conhecer. A gente pode passar um monte de dica, a gente pode passar, faça exercício físico, arrume o cabelo, a gente pode falar um monte de coisa. Mas é só você que vai conseguir elevar a sua autoestima, é só você que vai conseguir se transformar. E isso é entender como é que você gosta, o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer, o que te faz bem, o que não faz, quando a coisa não te faz bem, como é que a gente pode fazer para evitar isso, sabe? Se sentir bem consigo mesma, isso faz a autoestima ficar cada vez melhor. A autoconfiança é muito importante para a autoestima, não é? E nesse período que a gente está, principalmente nesse período que a gente está passando, é muito complicado manter essa autoestima, que envolve um monte de coisa. Tem muita gente que perdeu o trabalho, tem muita gente que engordou, tem muita gente que mudou a rotina completamente, e eu digo isso porque eu vejo em todos os meus atendimentos como é que isso afetou a todo mundo. E não precisa nem ser psicólogo para saber disso e entender que isso afetou muito a todo mundo. Então, a gente tem que, como eu disse anteriormente, procurar saber o que faz bem pra gente, mesmo nesse período, tentar respirar, manter a calma. Eu sempre falo que respirar é fundamental. A gente precisa centrar de novo para se acalmar, porque muitas vezes a gente gera uma crise de ansiedade que a gente faz isso aqui transformar numa montanha gigantesca e não precisa disso tudo. Quando a gente se acalma, centra e fala, tá, vamos com calma, a gente dá conta de levar isso. Sabe? E fora mantendo contato com os amigos, isso ajuda a manter essa sanidade mental que a gente precisa ter nesse momento, né? A competência social é quando a gente pensa no outro, se coloca no lugar do outro. Quando a gente, eu sempre falo uma coisa no meu consultório que eu acho que pode exemplificar bem aqui. Eu ia gostar de fazer que o outro fizesse isso comigo, o que eu faço pelo outro? Não ia gostar. Então, competência social é quando a gente tem empatia. Eu dei algumas palestras durante esse tempo de pandemia e eu falei muito sobre inteligência emocional. E dentro dessa inteligência emocional, a gente fala muito sobre empatia, que é o se colocar no lugar do outro. A gente vê, vamos ficar isolados em casa, a gente não pode sair, isolamento social, quarentena. Pô, se a gente pode ficar dentro de casa, vamos ficar dentro de casa, sabe? Tem muita gente que precisa trabalhar, tem muita gente que precisa estar no hospital trabalhando, é o lixeiro que está pegando lixo na rua, é o motoboy que está levando a comida. Eles precisam estar lá. Então a gente tem que ter empatia com eles para poder
que todo mundo saia bem, sabe? Se a gente pode ficar em casa, então vamos ficar em casa. Isso é um pouco disso que a gente está falando. Nesse período de quarentena, principalmente, sempre existe, mas nesse período de quarentena, de isolamento social que a gente vive, como as pessoas têm que ficar mais em casa, acaba que os casais ficam em casa também, os maridos bebem muito, enche a cara, ficam mais nervosos, geralmente perdeu o emprego e aí tem que ficar dentro de casa, e aí fica mais nervoso e desconta tudo na mulher. Coisa que provavelmente já vinha acontecendo há muito tempo, mas em menores proporções. Antes de eu trabalhar no meu consultório, eu atendia numa ONG aqui de Ouro Preto, que chama SIAME, Serviço Interprofissional de Apoio à Mulher. E lá a gente recebia as mulheres que tinham passado por algum processo de violência, de relacionamento abusivo dentro de casa. E aqui cabe uma ressalva. O relacionamento abusivo ou o relacionamento tóxico não é só o tapa na cara, não é só o chute, não é só o empurrão, o apertão, não é só isso. Sabe? O relacionamento abusivo pode ser psicológico, quando o cara tenta te controlar, tenta controlar a roupa que você veste, para onde você vai, com quem que você fala. Isso tudo é relacionamento abusivo. E muitas vezes as pessoas, e aí entra a tal da rede de apoio, essas pessoas procuram e avisam pra gente, olha, presta atenção, ele não é legal pra você, não é um cara bacana, abre o olho, sabe? E muitas vezes a gente demora para perceber isso. Qualquer mulher que você converse hoje vai te falar que já passou por alguma situação. Se ela parar para pensar, ela já passou por alguma situação disso, sabe? É importante a gente estar junto, é importante a gente ouvir aos que estão próximos a gente, porque é um grito de alerta. Ó, presta atenção, esse cara pode não estar sendo legal com você, sabe? E no relacionamento abusivo, a gente acaba se diminuindo. Muitas vezes o papel do abusador é manter a gente naquela rede, sabe? Manter a gente ali debaixo dele. E aí ele fala que você é louca quando você briga com ele por alguma coisa que ele fez de errado, ou que você não vai conseguir ninguém. Eu mesma já ouvi que eu ia morrer solteira, que eu ia viver pra titia, sabe? E não é assim. Você é muito capaz, muito mais capaz do que pensa. E as mulheres têm que correr atrás do próprio sonho. Percebam, olha, isso aqui não está me fazendo bem, sabe? Então, procura ajuda, procura alguém, algum apoio, algum suporte. Não deixe isso te afetar, porque isso só vai te diminuindo cada vez mais a mulher, né? Dentro do meu consultório eu falo uma coisa que é muito importante. A gente sempre busca fazer pelo outro e nunca por nós. A gente quer agradar todo mundo. Eu tive uma paciente que me falou uma frase muito interessante uma vez. Ela virou assim para mim, Clarissa, eu me transformo numa pessoa para agradar todo mundo. No final, eu não consigo agradar todo mundo e muito menos a mim mesma. Eu fico exausta, porque a última pessoa que eu penso sou eu. E aí, como é que a gente faz essa situação? E aí entra a autoestima. Quando a gente não se preocupa com a aceitação do outro, eu preciso ser uma pessoa para agradar o outro, a gente está se desagradando. E a última pessoa que a gente quer desagradar é a gente mesmo. A partir do momento que a gente é a gente mesmo, a gente faz o que a gente quer pra gente, os outros vão começar a aceitar a gente, sabe? E se não aceitar também, é um problema dele com ele mesmo. A gente nunca vai agradar todo mundo. A gente tem que agradar a si mesmo. A gente que vai conviver com a gente a vida inteira. Então é importante a gente se agradar, a gente fazer pra gente. Eu tenho uma paciente, e eu gosto muito do acompanhamento que eu tenho com ela, porque outro dia ela falou assim comigo, num atendimento nosso. Clarissa, eu percebi que até hoje, tudo que a gente conversou, eu procurava fazer mudanças para agradar o outro. Agora eu percebi que eu tenho que fazer mudanças para me agradar. Sabe, eu tenho que fazer mudanças para mim e não para o outro. Eu sempre queria cortar o cabelo porque o outro achava mais bonito, ou eu queria emagrecer porque eu ia ficar mais bonita para o outro. E agora não, agora eu faço por mim. Agora eu acordo todo dia cedo, medito, tomo meu café da manhã tranquila e é por mim. É o meu momento de autoconhecimento. O que é muito fundamental para a autoestima é o autoconhecimento. Agora a gente vai dar um pequeno intervalo e a gente volta já já.